Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessi e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Fabião, hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, viu? Por quê? Porque tá com o boss aqui. Tá com o chefe nosso aqui, cara. A gente veio até uniformizado, acho que quem foi ver o vídeo aqui, a gente veio até bonitinho aqui. Trajados aqui de Care Club. A gente tá na casa dele aqui. Exatamente. Na casa nossa. Estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Maglioca, famoso Doc. Prazer receber vocês. Aqui, assim, só para as pessoas entenderem, vocês estão dentro do meu consultório. A casa é nossa, mas o consultório ainda é meu. Então, por isso vocês estão dentro do meu consultório. Exatamente. Gente, um enorme prazer poder fazer parte dessa gravação com vocês, fazer parte desse projeto que eu super apoio. Eu sei a qualidade dos profissionais que na Care trabalham e nada melhor do que dividir ideias, somar pensamentos e quem sabe a gente vai tirar muita coisa boa daqui para que as pessoas que vão escutar, que nos escutar e que estão em casa possam dizer, olha, isso aí serve para mim. Legal demais. Bom Doc demais. que acabou de ser tricampeão da América, hein, Doc? Não, cara, puta privilégio. Eu sou bicampeão da Libertadores e o Palmeiras acabou de ser tricampeão. Realmente um feito inédito, inesquecível e que me deixa com muito orgulho. Assim, eu lembro como se fosse hoje de como começou esse projeto. Sabe, a Care, ela em 2012... estava ainda engatinhando, eu tive um convite para ir para o Rio de Janeiro, em nenhum momento deixei de acreditar na Care e também em nenhum momento deixei de acreditar nesse projeto com o futebol. Então eu ficava indo e voltando Rio-São Paulo, e quem faz essa ponte aérea sabe a dificuldade que voo atrasa, voos são cancelados, ônibus atrasam. Então eu fiz durante 6 meses esse processo e aí chegou uma hora que eu não aguentei. E quando eu não aguentei mais, eu disse para minha esposa, falei, Ju, eu não aguento mais, eu estou voltando para São Paulo. Ela me super apoiou. A gente voltou para São Paulo. Quando eu voltei e estava tudo bem na Care, colocando a casa em ordem de novo, veio o convite do Palmeiras. Todo mundo lembra, 2013, o ano que o Palmeiras estava vivendo. O Palmeiras estava na 2ª divisão, no profissional. O Palmeiras na base não era um clube formador. O Palmeiras era um clube que gastava dinheiro na base, que não tinha um processo bem estabelecido. E aí veio um convite que eu aceitei totalmente por paixão e vontade de fazer a diferença. E fez. E deu uma reformulada lá, né, Doc, quando você entrou? Eu acho que não só a mim, mas eu acho que o projeto FootCare tomou um corpo muito grande quando a gente conseguiu ter calma e, de fato, fazer um projeto lá no Palmeiras. E aí a gente começou um projeto na base do Palmeiras, 2013, 14, 15, né? 13 todo mundo entende, o finalzinho, aí 14 o ano inteiro, 15 o ano inteiro, e aí em 2016 eu tive uma oportunidade para subir profissional, subi ao profissional, e aí depois disso me desenvolvi como 2016 ainda na área fisiológica, fiz a fisiologia e depois 2017 já coordenador médico, 2018 coordenador médico, 2019 coordenador médico e aí 2020 foi quando eu acho que o nosso time médico tomou mais corpo, porque aí eu tirei um pouco o pé e aí o Pedro, o Giba, o Guilherme assumiram mais funções e aí o nosso time se fortaleceu no profissional
e aí toda a nossa base tomou corpo em cima do time que nós temos na Care Club, e aí hoje eu acho que é o nosso auge, é o nosso melhor momento, e a gente está muito feliz pelo projeto que a gente fez no Palmeiras. Legal demais, parabéns. Para quem, tá ouvindo aqui, a gente não sabe que dia que isso vai no ar, mas hoje é terça-feira, né? A final foi no domingo agora. No sábado, desculpa. E... Então, 3 dias, cara. Cara, 3 dias. Você voltou quando de lá, Doc? A gente voltou no mesmo dia, no sábado. Chegamos aqui no domingo, né? Eu brinco, eu saí de lá no sábado muito tarde, cheguei em São Paulo no domingo de manhã, e ainda no CT, domingo, 5 horas da manhã, eu estava andando para ir para minha casa. Nossa. Eu lembro disso. Aí fui para casa, descansei, e aí no próprio domingo participei já de um congresso pela Care Club. Caramba, e hoje está atendendo aqui? Hoje não, ontem eu já atendi. Ontem já atendi. Já atendi e hoje também. Já retomou já a vida. A vida está no normal. É isso. Bom, hoje tem jogo, inclusive, do Palmeiras. Hoje o Palmeiras joga, mas o time vai ser bastante alternado. É isso. Muito bom. Ô Doc, a gente também gosta de sempre perguntar do seu desenvolvimento no esporte, se desde criança você sempre praticou esporte, como que isso entrou na sua vida? A gente quer saber o Gustavo antes do Doc aí, antes de entrar na faculdade de medicina, antes do interesse da residência em medicina do esporte. Muito legal essa pergunta de vocês, porque eu não consigo me identificar como ser humano sem associar o esporte e a atividade física na minha vida. Eu não lembro em nenhuma parte da minha vida, nenhum segmento da minha vida que eu não esteja tentando fazer alguma coisa relacionada ao esporte. Então, desde muito cedo, escolinha de judô, escolinha de tênis, escolinhas de futebol, de futsal, no clube, uma vida no Tênis Clube Paulista, depois em outros clubes de São Paulo, mas sempre tentando. E aí eu vou para a escola, e na escola a mesma coisa, como jogador de futsal da escola, né? Eu sempre gostei de jogar futsal, e aí joguei futsal na escola, depois terminei a escola, fiz um ano de preparatório, de curso preparatório. Durante esse ano de curso preparatório, nadei, aprendi de fato a nadar melhor, e aí durante esse ano me desenvolvi na natação melhor, me preparei melhor e entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, aí foi onde eu me desenvolvi melhor no esporte, onde eu tinha mais tempo para me desenvolver no esporte, né? Uma faculdade de medicina, uma faculdade integral, vocês sabem, então você fica lá 10, 12 anos de dedicação integral à atividade física e aos estudos. Era isso que eu fazia. Eu nunca fui um cara de rock and roll e drogas. Eu sou o cara do esporte e disciplinado, dos estudos, né? Porque... Então, era o que eu fazia. Então, tudo era relacionado a atividade física e esportes. Então, eu fui diretor de atlética, eu me envolvi com as equipes, eu ajudei as equipes a se desenvolverem, eu me envolvi em querer ajudar, e aí veio naturalmente a medicina do esporte na minha vida. E na faculdade você praticava quais esportes? Era mais de um? Era um só? Não, assim, foi bem interessante essa tua pergunta. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha a sensação que eu ia nadar. Eu fiz isso no curso preparatório, gostei, e eu não queria jogar mais bola. Eu joguei bola a vida inteira e eu falei, não, eu não quero jogar futsal. Acabei escondendo dos meus colegas de faculdade que eu jogava futsal. Você que eu era goleiro. Ou eles descobriram que você não jogava muito bem? Não. Como goleiro, eu era um cara esforçado. Mas na faculdade, quando você é um cara esforçado, isso conta.
E eles tinham um time já formado. Eles já tinham um time deles formado, era uma panelinha deles já formada. Falei, ótimo, eu vou nadar. Só que na natação, pela minha surpresa, o time era muito forte. A equipe de natação da USP era muito forte. E aí eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui, né? A hora que terminou a competição de calouros, onde às duras custas eu consegui ser o último nadador de um revezamento na equipe de calouros. Imagina o que ia ser na equipe adulta. Uhum. Na equipe adulta, imagina, na equipe dos outros anos juntos. Eu falei, quer saber? Eu vou realmente jogar futsal. Me apresentei, o treinador me deu uma chance, joguei como goleiro lá na faculdade, fiquei como goleiro, como segundo goleiro durante 5 anos, para no meu 6º ano ser o primeiro goleiro da Faculdade de Medicina da USP. Mas o meu esporte mesmo, e é essa a minha história, foi um esporte que eu conheci na faculdade e que depois que me formei na residência eu nunca mais pratiquei, que é o polo aquático. Polo aquático? Polo. Uniu um pouquinho a natação e o futsal, né? Exatamente. Mais ou menos. E eu fui no polo aquático troféu Caveira, que é o destaque da modalidade no meu 6º ano. E foi um esporte que realmente eu me dediquei, gostei, estive em competições, foi realmente muito legal fazer parte dessa história de 12 anos, 10 anos de polo aquático na minha vida. Mas aí não jogava no gol, no polo? No gol. No gol? No gol. Legal, legal. No gol. E nessa época tudo membro da diretoria da Atlética, da Faculdade de Medicina, Sim. Participando de Sim. produção de evento, de tudo. Me metendo Torneio. tudo. Organização de equipes, eventos, tudo. Torneios, reuniões de torneios. A minha vida na medicina foi menos os livros, mais o esporte. E desde essa época o Pontinho já estava do seu lado, né? É isso que eu ia perguntar. Sempre. O Pontinho também, ele era da sua sala ou não? Da sua turma? O Pontinho era tudo perto de mim. Então, assim, no 2º ano, nós fomos juntos os diretores de modalidade do futsal. No 3º ano, o Pedro foi presidente da Atlética e eu fui o braço direito dele, né? Que na medicina da USP é o papel do tesoureiro. Aí, no 4º ano, eu fui o diretor do show medicina e o Pedro foi estrelo do balé. No 5º ano, a gente entrou na mesma panela. No 6º ano, na mesma panela. E aí, no R1, eu fui para medicina do esporte e o Pedro foi para ortopedia. Aí ele fez os 5 anos de ortopedia e eu fiz os 4 anos de medicina do esporte. E aí, assim que saímos da residência, começamos a trabalhar juntos na Care Club, né? Desde o 1º ano de Care Club, o Pedro está lá comigo, e de Palmeiras também, profissional. Caramba. Bacana. Você foi uma das primeiras turmas da residência de medicina do esporte no Brasil, né? Porque é uma residência relativamente nova, né? Nova. Na época que você estava na graduação, você já pesquisava sobre, sabia que estava sendo montada a residência no Hospital das Clínicas? Na verdade, as pessoas vinham falar comigo disso. Assim, poxa, por que você não faz ortopedia? E a minha resposta era, eu não gosto de operar. Eu não gosto de cirurgia. Uhum. Quando eu fiz os 6 anos de faculdade e eu terminei os 6 anos de faculdade, eu entendia fazer como carreira cirurgia plástica. Eu queria convencer as pessoas a mudarem a sua forma através de uma ação própria. Explicando melhor, eu queria que as pessoas se tornassem melhores para elas mesmas através de suas práticas.
E aí me explicaram que na cirurgia plástica isso não seria possível, porque o que as pessoas queriam na cirurgia plástica eram ações imediatas. E mais, eu me ali descobri uma pessoa que não combinava com o centro cirúrgico. Falei, eu não consigo ir para um centro cirúrgico e ficar 2, 3 horas do meu dia dentro de um centro cirúrgico. Então, eu não posso ser cirurgião. Foi nesse momento que eu saí da residência de cirurgia e comecei a estudar outras carreiras para acoplar a medicina. Talvez uma administração de empresa, publicidade e marketing. Eu ia seguir uma outra escola. Nesse interim, eu tive a proposta de trabalhar no Palmeiras, na base do Palmeiras, o meu clube de coração. E aquilo me mexeu muito comigo. Isso antes da residência? Antes. Isso mexeu muito comigo. Só que eu fui mandado embora, cara. De tanto que eu queria ser médico daquilo, eu não sabia o nome que aquilo tinha. Ser médico do Palmeiras. Eu comecei, eu acho que, a atrapalhar os outros médicos, os ortopedistas, e os caras me mandaram embora da base. Eu não sabia dessa passagem sua. Isso. E aquilo foi um choque muito grande para mim. Mas muito grande. Eu fiquei muito magoado nessa época. E aceitei depois trabalhar no Esporte Clube Pinheiros. E aí me envolvi com outros esportes, outras modalidades esportivas olímpicas. Judô, esportes olímpicos em geral, mas o meu grande xodó é a natação. A natação você começou também nesse meio. Não, entre você já tinha entrado na medicina do esporte. Entendi. Aí eu já tinha entendido o meu caminho, que seria através da medicina do esporte. Aí eu estava, voltando. Começo a trabalhar no Palmeiras. Me apaixono pela medicina do esporte e do exercício. Aquilo de estar no dia a dia, de viver o dia a dia, de estar na beira do campo, de conversar com todos os treinadores, de entender que o lateral chuta com uma perna e por isso ele desenvolve melhor uma localidade do corpo, o outro do outro, a necessidade de cada um, a especificidade, a maturação. Eu comecei a me envolver nesse mundo, suplementação, e aí talvez de tanto que eu me envolvi, eu incomodei. E aí o pessoal me mandou embora, mas no que eles me mandaram embora, já estava muito próximo da prova, prestei prova de medicina do esporte, passei na USP e comecei a cursar o curso de medicina do esporte. Já me apaixonei de cara pelo curso e acho que no final do primeiro ano, para o início do segundo, eu já tive uma proposta, porque não tinha médico de esporte no mercado. Aí eu já tive uma proposta para trabalhar no Esporte Clube Pinheiros, e aí eu descobri a natação. Com a natação eu cheguei a 2 Olimpíadas, com a natação eu fui para inúmeros campeonatos mundiais, com a natação eu fui para inúmeros campeonatos brasileiros como chefe de delegação, e foi aí que eu contei a história que em 2013 eu estava num campeonato de natação de curta na Turquia. Eu recebi um telefonema de um diretor de futebol me convidando a ir ao Botafogo. Eu não pensei 2 vezes, o negócio mexia comigo, o negócio estava muito mal resolvido dentro de mim, e uma das coisas que eu tinha certeza na minha vida, eu ia trabalhar com esporte, eu ia trabalhar com futebol.
Cara, eu lembro dessa época que eu já tinha entrado na Care. Eu lembro a sua agenda era maluca, né? Era, sei lá, acho que segunda, terça, quarta, atendendo, quinta, e bloqueava, ia para o Rio. E por um bom tempo, assim, né? Você ficou alguns meses ali, né? 6 meses. 6 meses. Então, tinha que atender pra caramba no começo da semana em São Paulo. Aí, eu não sei se era no final da quinta ou da sexta, bloqueava, porque você tinha que viajar para o Rio. E era essa rotina maluca aí por 6 meses. Eu lembro dessa época. Era isso. E assim, se não fosse pela Ju, eu acho que eu não teria dado conta. Ela me ajudava demais a comprar passagem, trocar passagem e dar suporte para mim e dizer que tinha sido uma escolha minha e que eu ia dar conta. Aí no Botafogo, era aquela época do Seedorf, a gente foi campeão carioca, a gente ganhou o campeonato carioca. Fazia muitos anos que o Botafogo não saía campeão, mas dali eu me formei um médico de futebol. Muito legal aquilo. Que experiência que foi aquela. E no que eu me formei, vamos dizer assim, médico de futebol no Botafogo, o Botafogo estava disputando o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro era o primeiro, o Botafogo era segundo ou terceiro. Batendo ali. Não, e o Botafogo classificou para Libertadores esse ano. Só que eu não aguentei. E aí eu pedi para voltar para São Paulo e aí começa aquela história que eu contei para vocês no Palmeiras. Ô, Doc, e como que é, assim, por exemplo, uma curiosidade, assim, como é que é o primeiro dia que você chegou lá no Botafogo, oficial lá, chega um médico de São Paulo, que já tinha uma bagagem olímpica, histórica, que a gente quer voltar depois para isso, para conversar um pouquinho mais sobre o ciclo olímpico de mundiais, que você tem uma história bem bacana com vários atletas. Como é que é chegar num clube em outro estado, no profissional, chegar lá no primeiro dia com a equipe toda? Eu imagino que seja um desafio ali, né? De você conhecer todo mundo, eu né? acho o que elenco, é uma situação. Exato. Entender como é que funciona um time profissional. Você tinha experiência já com alto desempenho, mas num clube de futebol profissional foi a primeira experiência. Assim, tem duas coisas muito importantes no que vocês disseram. A primeira coisa foi que eles mesmos me falaram logo que eu cheguei. Doutor, aqui não é natação. Aqui o mundo é diferente. Se lá o mundo gira redondo, aqui o mundo gira quadrado. E eu me fiz aprender isso daí. E é verdade. Eu falei assim, cara, realmente eles estão certos. O futebol é um mundo à parte. E se eu estou chegando nesse mundo à parte, cabe a mim me adaptar a esse mundo deles. Fui eu que escolhi estar aqui. E não foram eles que precisavam de mim. O diretor que me convidou, sim, estava no esporte olímpico e estava vendo o meu sucesso como médico no esporte olímpico. Mas com 2 medalhas... na verdade 4, né? 2 no judô, 2 na natação. Mas para o futebol isso não vale nada. Então, quando eu cheguei lá, eles quiseram me deixar no meu lugar. Ei, fica aí no seu lugar. Só que eu cheguei numa proposta de uma posição diferente. Eu não cheguei para ser médico. Eu cheguei para ser coordenador científico. Então, o meu papel no Botafogo não era ser um diretor médico. Eu tinha uma equipe médica no Botafogo. O meu papel no Botafogo era ser o coordenador científico. Então, o que eu tinha que fazer era unificar as áreas. E aí, o meu entendimento das áreas me levava para esse processo de unificação normal. Então, a sua pergunta, ela vem aonde? A importância da tua pergunta. Do meu primeiro papel. Qual foi o meu primeiro papel no esporte, no futebol? Trabalhar na base do Palmeiras. Qual foi o meu segundo papel no futebol? E aí, voltando ao futebol,
coordenador científico de um clube no Rio de Janeiro, disputando um campeonato brasileiro na Série A. Ou seja, num momento interessante do Botafogo. E aí o meu terceiro momento no futebol é a minha história no Palmeiras. Então, assim, são 3 blocos muito importantes para a minha formação como médico de futebol. E a natação nisso? A natação, ela está entre 2 momentos, mas ela é fundamental para a formação do DOC. O DOC não existe care club se não fosse a natação. Assim, toda a vivência, toda a experiência, toda a caracterização de locais, de estruturação das cares passam por as experiências acumuladas com as viagens da natação. Não tem nada a ver com futebol e muito da Care Club está relacionada à natação. Muito bom. E já que a gente falou da Care Club, onde se encaixou a Care aí, que a gente sabe da história, né? De você ter conhecido o Renan, o Cássio, e a partir daí que vocês se uniram e começou a Care. Onde que deu esse ponto inicial aí? Cara, eu vou até complementar. Não sei se o Gustavo já assistiu o primeiro episódio do Cássio, que o Cássio deu a versão dele do comecinho ali, do embrião, quando eram vocês 3 só. E ele usou algumas palavras para descrever assim na época. Ele falou que o Doc era uma locomotiva, assim, que era o cara cabeça que ia desbravando e... O Renan ia remando um pouquinho mais calmo. O Renan ia dando uma segurada e o... E o Cássio só ia balançando. O Cássio ia batendo o remo na cabeça do Doc e do Renan para parar. E da onde que vem isso? Assim, eu acho que puxando com a pergunta do Thiago, essa veia empreendedora, né? A gente conhece, claro, que esse projeto gigante da Care, mas você é envolvido em vários outros projetos grandes, como sócio, da onde que vem essa veia empreendedora sua, assim, da família, é do ambiente, é de conhecer pessoas ao longo dessa jornada aí de como médico? Eu diria, Fábio, até para quem tiver interesse, empreender é algo individual, é teu. Eu não me formei empreendedor, eu sou empreendedor. Eu digo que antes de ser um médico, eu sou empreendedor. Eu, durante a faculdade de medicina, eu era empreendedor. Quando eu terminei a faculdade de medicina e comecei a residência, eu estava empreendendo. Quando eu estava no Esporte Clube Pinheiros, eu estava muito mais empreendendo do que querendo ser médico. Então, assim, em todos os lugares que eu fui, eu levava o DOC X% empreendedor, Y% médico do esporte. Até hoje, tenho um empreendedor em tudo que eu faço. É óbvio que em 40 anos a energia diminui. Aquela volúpia em empreender se equilibra e você fica mais estratégico. Mas eu me coloco ainda esse empreendedor. Eu gosto de empreender e eu gosto de ser esse cara ativo que eu sempre fui. Se eu tiver um dia na minha vida parado, desanimado e que eu não estou acreditando nos meus sonhos, talvez eu não me reconheça. Então, Fábio, voltando à tua pergunta, o Doc sempre foi empreendedor, desde moleque. Quando eu tinha prova no colégio, meu pai me punha para estudar, eu ficava grande parte do tempo
olhando para o teto e imaginando coisas assim muito longe da matéria que eu tinha da prova. Eu era um sonhador que queria empreender. Então, eu queria empreender em tudo, eu sonhava com tudo. Eu sonhava com a casa que eu ia construir, eu sonhava com o trabalho que eu ia ter. Eu sonhava. E até hoje eu sonho. E o que aconteceu ali em 2010, quando a gente se juntou, eu, Cássio e o Renan? Eles queriam estar com o pé no chão, o Renan fincado, eu não sei nem aonde era a raiz, né, de tão funda que era. O Renan, a gente vai chamar ele também para ver a versão dele. Pelo aqui. amor de Deus, mas era fincado lá no... Só que tinha um que não tinha pé grudado no chão, tinha um que flutuava. Esse um era eu. Mas eu acho que nesse momento que a gente fundou a Care, era importante ter um pouquinho de cada. Importante ter um pouquinho do Cássio, do Renan e do Doc. Mas logo a gente cresceu e expandiu e foi fazendo as coisas acontecerem. Legal demais. E hoje a gente está aqui, ó. Estamos aqui. Quem que paga o seu apartamento lá, os boletos do seu apartamento lá? Os pacientes, né? Os seus pacientes. Mas você atende aonde? Na Care Club. Na Care Club. É uma das coisas que me deixa mais feliz. Não é quem paga, é o que vocês são. Eu queria até tocar um pouco nesse assunto, porque você é uma pessoa muito humana, né, Doc? Você sempre é muito bom de relacionamento com as pessoas. E eu queria saber se isso veio da natação, que você comentou, que você teve que ter essa experiência de lidar com o atleta ali. E você passa muito isso para a gente, para os pacientes, né? Entender o lado de cada um. Queria saber de você se isso é uma coisa sua, você foi desenvolvendo isso. Não, isso é uma coisa minha. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Dona Jo. A Dona Jo é minha mãe. Vocês convivem com a Dona Jo? Muito. Bastante. E a Dona Jo trabalha na Care, né? Então por isso que vocês convivem. Só explicando para as pessoas que estão nos ouvindo. Ela é muito humana. Até demais. Fala mais que o cotovelo. A gente brinca. E eu sou um xerox dela. Eu me vejo muito nisso. A única coisa que, diferente dela, eu sou um pouco mais estratégico, um pouco mais assim, empreendedor mesmo. Não tenho tanto medo. Eu vou para cima, sabe? Eu ultrapasso os meus obstáculos com mais facilidade. A minha característica sempre foi essa. Eu sempre me reconheci um cara que vence as barreiras, assim, as grandes barreiras, eu ponho elas como meus desafios. E vamos embora. Boa, boa. E quer falar alguma coisa, Fabião? Não, e ao longo, assim, eu acho que é difícil você pegar uma ou outra situação, mas ao longo dessas várias histórias aí, tanto no alto rendimento, na natação, no futebol, tem algum desafio grande, assim, que te marcou, como tanto do ponto de vista técnico ali, ou estratégico, né? Situações difíceis, né? Que você teve que enfrentar ali, que você lembra uma ou outra para contar pra gente? Eu acho que, assim, no aspecto estratégico, o maior desafio que eu tive foi, a minha ida para o Rio de Janeiro. Eu era muito novo e eu estava ali claramente impulsionado por um sonho. Eu sabia que eu ia, vamos dizer, eu poderia abrir mão de muita coisa indo para o Rio de Janeiro. E a segunda foi indo para o Palmeiras, profissional.
São 2 momentos assim claros na minha vida onde eu abro mão de uma estrutura organizada de vida, de rotina, para desorganizar e gerar um problema para mim mesmo. Então, assim, isso estava claro na minha cabeça, assim, poxa, ir para o Rio de Janeiro, para quê? Se eu tinha uma clínica em São Paulo, se estava tudo indo bem, se estava tudo estruturado, se os meus pacientes estavam ali, o que eu ia fazer no Rio de Janeiro? Se eu era o médico da Seleção Brasileira de Natação, para que eu ia para o Rio? Para viver um sonho. A mesma coisa no Palmeiras. Aí é para viver um sonho de verdade. Sonho maior da minha vida. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, eu acho muito bacana você estar com o pé no chão, você viver de realidade, você pisar com os 2 pés, você sentir a temperatura, o tato do chão. Mas é tão gostoso quando você acerta errando. É tão gostoso quando você sabe que está errando, mas vai fazer. Porque a vida são feitos de momentos como esse. Eu muitas vezes fiz de momentos que as pessoas olharam bem e falaram, nossa, como assim? E eu fiz. Eu fui lá e fiz. Então, a Ker foi para o Rio, onde as pessoas falam, como assim? Sim, foi. Paciência. Como assim você vai trabalhar no Palmeiras? É assim, onde eu sou. Hoje eu sou médico bicampeão da Libertadores. Eu estaria no estádio, torcendo pelo meu time, cantando com a torcida, mas eu não estaria dentro do campo. Pronto. Era isso que separa o cara pé no chão do cara que flutua, que sou eu. Sensacional. Muito bom. E, Doc, e Olimpíadas, cara? Como que é participar de Olimpíadas? Tá com o Cezão lá, com o Thiago? Como que é essa galera? Pra gente, quem não te conhece, que às vezes tem muita gente que começou a conhecer o Doc na época agora do Palmeiras, né? Nessa fase, mas a gente que já acompanha há muito tempo tem muita história aí, né? Olimpíadas, mundiais, recordes mundiais, tudo, medalha olímpica. Como é que assim no... A minha vida no esporte começa, né, com a natação. É o que eu falo, a natação é o meu berço. O futebol é o jovem Doc, jovem adulto Doc. Mas a natação é o meu berço, a natação onde eu nasci. Natação onde o que me fez ser... Estou falando na área esportiva, né? Ser o médico, o Doc mesmo. Porque foi na natação que eu estive nas principais competições, que eu participei da preparação dos principais atletas, que eu participei de defesas desses atletas e aprendi muito com isso. Então, foi um movimento gigantesco ali. Então, foi uma experiência acumulada inesquecível. Quais foram as Olimpíadas que você participou? Londres e Rio de Janeiro. 12 e 16, né? 2012 e 2016. Isso. E como que... Não sei se tiver uma historinha de cada uma aí, porque 16 no Rio, Olimpíadas em casa, né? Mas eu sei que você teve uma participação antes também, né? Desde de Pequim, 2008. Uhum. Como que eu se começo deu? Em 2008, pós-Pequim. Imediatamente pós-Pequim, eu sou contratado pelo Pinheiros num projeto olímpico. E aí, ali, em 2008, no final de 2008, onde eu, médico do Pinheiros, eu ajudo o César na sua primeira decisão
se ele nada os 25 metros e bate o recorde mundial, ou ele nada os 100 metros e tenta melhorar a sua própria marca, que já era o recorde mundial. As duas juntas seria impossível pela condição da piscina e principalmente pela condição dele. Ele não estava tão bem preparado, estava cansado. E aí eu ajudo ele, naquele momento, a escolher o recorde de 50, que era muito mais difícil. E eu justifico para ele o porquê que eu acho. E aí ele vai lá e bate o recorde dos 50 e aquilo me aproxima muito dele e a partir dali a gente fica meio inseparável. Uma dupla muito boa. Ele começa a confiar muito em mim e eu tê-lo um cara referência que me ensina muito, é um menino que me ensina demais. Então foi muito legal essa troca. E aí chegou a Olimpíada de Londres, a gente já tinha passado por muita coisa. Quando a gente está na Olimpíada de Londres, a gente, se vocês se lembram, passamos por tudo, né? Em 2011, o Cezão é pego com uma cafeína contaminada no Brasil, feita numa farmácia de manipulação, e essa cafeína manipulada leva ele para um julgamento de doping, do qual eu vou lá ajudá-lo com 20 e poucos anos a sair desse julgamento livre para competir. Aí a gente vai para a China no Mundial de Longa, compete, né, no Mundial, e aí ele ganha esse Mundial, e aí ele entra num estresse psíquico absurdo, e esse estresse leva ele a montar um time. Esse time ele monta e aí ele tem dificuldades em controlar a gestão desse time, porque ele envolve família, ele envolve vontades próprias, mas no meio do caminho vem para esse time um tal Thiago Pereira. E aí a gente vai para Londres, o Cezão, e ele mal consegue ser bronze na Olimpíada. Inacreditável, né? O cara é muito talentoso, ele era muito forte, muito fora do normal, e o Thiago é prata. Prata, né? Então a gente tem 2 medalhas. E ao mesmo tempo em Londres, eu era um fisiologista que ajudava a seleção de judô. Então eu ajudo a seleção de judô, e 2 atletas em especial estavam ali porque eu estava com um trabalho específico, que era a Mayra Aguiar e o Felipe Kitadai, e eu lembro até hoje o quanto eu participei, o quanto me sentia parte desse projeto deles. Então, acaba Londres, eu falei, cara, realizado como médico olímpico. E quando a gente foi para o Rio, foi diferente. Rio foi uma Olimpíada rica, aquela Olimpíada cheia, aquela Olimpíada que todo mundo quer participar, que todo mundo quer tirar sabe, não é aquela Olimpíada da entrega, é a Olimpíada onde todo mundo está lá. E aí foi diferente para mim. Ali eu tive um descontentamento muito grande. E foi aquilo que me fez ainda mais querer me entregar de corpo e alma para o futebol. Eu já estava no Palmeiras, já era o fisiologista do Palmeiras, e durante as Olimpíadas eu inclusive me reportava, participava de discussões de jogadores do Palmeiras, mas ali eu já comecei a perder um pouco, como é que eu posso dizer? Aquele sangue nos olhos que eu tinha. Mas, ao mesmo tempo, o Thiago estava numa fase muito boa e o Bruno também, que eu acompanhava de perto, além de ser o médico da seleção brasileira. Então, como médico, tudo correu bem, né? Quando eu falo como médico,
a equipe também de fisioterapia. E o Bruno não nadou bem. E foi aquela entrevista que todo mundo lembra. Exato. Felizão. E o Thiago, ele decidiu que ele nadaria para ser campeão olímpico. Ele não nadaria para ganhar uma medalha. Ele não ficaria feliz se ele fosse bronze. Ele já tinha medalha de prata. Ele só ficaria feliz se ele tivesse medalha de ouro. Então ele foi para tentar ganhar a prova do Phelps. E aí o Phelps matou ele. E aí ele morreu, chegou em 7º, 6º, porque ele não conseguiu acompanhar Michael. Baita missão, né? Baita missão. E aproveitando o gancho que você comentou do Bruno Fratos, né? E acho que todo mundo que acompanha viu essa persistência, né? E essa dedicação dele até a última Olimpíada agora. Você tira alguma lição, ou já tirou, ou vem tirando, por estar em contato com atletas de alta performance para a sua profissão em si, para o seu desenvolvimento profissional? Que eu imagino assim, você conviver com o Cielo, com o Thiago Pereira, nessa fase, né, com o Bruno Fratos, você deve, e com essa habilidade essa sensibilidade de ver perfis, né, identificar... de estar muito próximo deles, e de ter essa leitura fácil, né, que você falou que você tem das pessoas. Eu imagino que deve ter sido uma escola para você ver a mentalidade deles, o jeito que eles pensam, que eles treinam, que eles se preparam, foco, dedicação. É o que você falou, assim, eu agradeço pela minha escola. Eu tive uma escola na alta performance absurda, que me fez ser assim com a Care, que me fez ser assim na minha vida, né? Assim, encarar problemas pessoais. Eu muitas vezes me coloco no lugar desses grandes caras para ter atitudes grandiosas, vamos dizer assim. E aprendi demais mesmo. Sou muito grato a tudo que eu aprendi com eles, a tudo que eles me ensinaram, a tudo que eles me permitiram vivenciar. Realmente foi um capítulo não, né? Foram capítulos importantes da minha vida e da minha trajetória profissional. Muito bom. Ô Doc, saindo um pouquinho desses assuntos mais sérios, saindo um pouquinho para resenha aqui, eu perguntei pro Capriotti, nosso amigo, de se tem algum jogador que ele viu ali em treinamento, alguma coisa, que falou, esse é fora de série. Eu queria fazer a mesma pergunta para você. Se nos treinos, você falou Seedorf, lá no Palmeiras você acompanhou o Zé Roberto, se tem algum cara assim que realmente você vê jogando ali, treinando no campo, é um cara acima da média. São vários, né? Eu trabalho com isso no dia a dia. Eu imagino que o Clarence, com certeza, pela dedicação, pelo como é metódico, eu acho que o Zé, pela sua dedicação física, também é um cara metódico, também é um cara disciplinado. O Fernando Praz é um cara disciplinado, o Moisés era um cara muito disciplinado, o William Bigode é um cara muito disciplinado. Agora, grandes talentos, assim, natos, o cara é espontâneo, como o Dudu, como o Felipe Melo, também são caras impressionantes. Eu não quero ser injusto, né? Injusto e acabar esquecendo. Sim. Na natação, o Thiago Pereira é um cara extremamente talentoso, é impressionante o talento desse cara. Assim, é um cara que ele transita entre os 3, 4 melhores do mundo no ano que ele existiu. Assim, imagina o que é isso. E ao mesmo tempo o Cezão,
que era tão metódico, tão certo com tudo, que se fez campeão mundial e assim, muito longe do segundo. Ele perdeu para ele mesmo, para a cabeça dele. O Cezão, ele era muito melhor do que os outros. Eu vi muita coisa no esporte. E eu não posso ser injusto, porque tem talento para tudo. O Bruno Fratos, ele é medalhista olímpico, com várias adversidades físicas, né? Ele não tem a altura de um campeão, ele não tem a envergadura de um campeão, e mesmo assim ele é um campeão, né? Então, olha como o cara se constrói, olha como o cara se supera. É impressionante. Então, o esporte, ele realmente é uma fonte de inspiração para o teu dia a dia, para pequenas e grandes coisas da sua vida. Boa. E de adversário, assim, porque você falou, pô, viu o Phelps nas Olimpíadas, acho que no futebol você deve ter visto o Neymar, deve ter visto o Ronaldinho jogando aqui. Esses caras têm uma alma iluminada, assim, alguma coisa que realmente é gostoso de olhar, gostoso de estar com o cara ali? É isso que você comentou. O cara é diferente. Aí você olha para ele e fala, ó, aquilo ali é diferente, aquilo não é normal. Uhum. Né? Então, o diferente é admirável. Porque ele faz coisas completamente fora do normal. Então, o Phelps, o Bolt, como você falou, o Neymar, fazem coisas que você fala, cara, não é possível que é só treinamento, não é possível que é só talento, é tudo junto, né? O cara consegue juntar uma combinação de ações que fazem ele desviar muito do padrão. E quem gosta do assunto, a gente fica horas conversando aqui. Muito bom. Boa. Você sabia que o Doc é maratonista, cara? Já fez uma maratona, Doc é maratonista. Cara. A gente não poderia deixar de falar desse assunto aqui, porque, assim, vamos trazer para os mortais, né? A gente já foi para Olimpíadas, para Libertadores, para tudo, mas o dia a dia do Doc é atendendo num consultório aqui, na Care Club, cara, pobres mortais aqui, amadores. Vamos lá. Eu fui para a maratona de Las Vegas por causa das Olimpíadas. Por causa das Olimpíadas. Por causa de uma promessa. Nas Olimpíadas de Londres, eu fiz uma promessa que se saísse medalha, eu correria uma maratona. Então, teve a Olimpíada em 2012, 2013, eu estava em Las Vegas com o Marcos Paulo correndo uma maratona. Caramba. Você sabia dessa história? Eu sabia que o Doc tinha feito maratona, mas não sei dessa história. Foi uma aposta. Aposta não, foi uma promessa. Desculpa, aposta, imagina. Mas ninguém faz aposta. E como foi essa preparação? Você sabendo, né? Como que é foi tudo? Foi horrível, porque eu não foi consegui. Horrível, é muito bom. Eu não consegui me preparar. Ó. Fábio sabe disso. Eu não consegui me preparar. Eu dei todo o exemplo errado. Tudo que eu falava, eu fazia o inverso. Eu não conseguia me preparar, eu não conseguia ter tempo suficiente. Por quê, né? Explico. A Care tem um bloco no segundo semestre muito importante de atendimento. Sim. E eu já tinha tido um problema porque eu tinha travado muita agenda por causa da Olimpíada. E aí, na temporada ali, Berlim, Chicago, Valência, eu ainda tinha no final disso tudo a maratona de Vegas que eu tinha que fazer. Cara, eu fui para Vegas morto de cansado, mal preparado, porque eu perdi muito treino. E pior, era uma maratona diferente das outras, diferente do nosso modelo de treino. Aqui no Brasil, você vai treinar como? Você acorda de manhã, lava teu casaco, no meio do teu treino já esquentou, você tira teu casaco e acabou teu treino. Deixa na assessoria esportiva. A maratona de Vegas é o contrário, né? Você larga no calor e começa a fazer frio no meio da maratona. Então você começa a passar frio. Quando você quer chegar, tá muito frio. Então, realmente foi um episódio sofrido aí da minha vida, mas tá lá, tá feita. Tem uma maratona,
Nós não temos, né? Nós não temos ainda. Não tenho mais a pretensão de querer ser maratonista. Não, já é, né? Já é. Uma vez maratonista, sempre maratonista. Sim. Né? Boa. Muito bom. E aí? Bom, chegando ao final aqui, o Doc nos recebeu entre um atendimento e o outro aqui, reuniões. A Thalita, que é secretária dele, tá mandando mensagem aqui já. Não, tô brincando. Ela que arrumou tudo pra gente aqui. Eu falei pra ela vir aqui, mas ela ficou com vergonha. Ela quis dar uma palavrinha com a gente, a Thali, né? Fugiu. A gente tem que desmontar isso aqui tudo ainda pro Doc depois. Chegando no final, Doc, a gente sempre pergunta para os convidados para dar algumas dicas para os ouvintes de livros que você recomenda, tanto relacionado ao esporte ou empreendedorismo, algo que você acha que vale a pena o pessoal ler assim. Eu particularmente, Fábio, sempre li sobre estratégias de empreendedorismo, li livros médicos, li livros talvez de aventura. Atualmente o meu livro chama O Anticâncer, a história de um médico, David Servan, é um francês radicado nos Estados Unidos que testou com ele mesmo o que ele chamou de uma dieta anticâncer. Então eu estou lendo, é um livro mais com uma característica técnica, mas eu não posso tirar ele como meu livro de cabeceira, porque é ele que hoje eu pego para ler na minha cabeceira. Então dividindo isso com vocês. Mas hoje em dia, quando a gente fala de livro de cabeceira, é um negócio complicado, porque a gente demora muito mais tempo para terminar um livro de cabeceira, de tanta informação que a gente tem fora da cabeceira, né? Então a gente tem o podcast, a gente tem o áudio para escutar, um audiobook para escutar durante um treino, a gente tem uma televisão para ver um jornal. Então, hoje em dia, para você acabar um livro, demora muito mais tempo. Demora mais tempo, o Thiago tá lendo o do Agassi. O Agassi faz um ano já. Tá difícil, mas eu vou terminar. Acho que até o final do ano eu concluo. Doc, queria agradecer você por ter recebido a gente aqui, batido esse papo. Você é um cara que eu gosto muito. Não sei se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal aí. Fica à vontade, microfone aberto. Eu quero muito agradecer e dizer que é um orgulho poder trabalhar e ter fundado um lugar que junta tanta gente boa. Eu não sei se os ouvintes fazem noção da qualidade profissional, da qualidade das pessoas que trabalham na Care e convivem na Care. Sim, vocês são pessoas fora do comum. E eu me sinto muito orgulhoso por isso, por ter feito isso ser possível. Então, a maior vitória não é a Care, ou a Olimpíada, ou o Palmeiras, ou o Pinheiros. A minha maior vitória foi ter conseguido, através dos meus sonhos, fazer outras tantas pessoas sonharem. Se vocês dependessem do Renan, vocês iam aprender como é importante ter o pé no chão. Se vocês fossem falar com o Cássio, vocês vão aprender, como já deve ter aprendido, como é importante ser racional, mas às vezes acreditar nos loucos que tiram o pé do chão. E é importante se todo mundo conviver de formas diferentes. E eu queria dizer às pessoas, sonhem, voem e se juntem aos bons para voar. É isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito Bela obrigado. Mensagem. Fabião, alguma coisa para falar? Não, só agradecer o Doc mesmo por prazer é todo meu. Tudo, tanto pela participação aqui, que desde o dia -1, não vou falar nem o dia 01. É verdade.
que a gente convidou o Doc, a gente estava fazendo a lista dos 10 primeiros que a gente queria ter no episódio. A gente mandou a mensagem, o Doc, ele não respondeu, ele ligou na mesma hora, não, quero participar disso daí, vamos fazer junto. Então a gente está muito feliz aí de ter você por perto da gente aí, incentivando esse projeto do Sistema. Parabéns. Obrigado. Contem sempre comigo. Contaremos, pode ter certeza. Pessoal, então não deixem de seguir a gente também nas redes sociais, aqui no Spotify, no Instagram, @StemaPodcast, no YouTube, Cortes do Sistema, Fábio Bessa no Instagram, Chica Amura no Instagram, Doc Maglioca também, pode seguir lá, Care Club, e é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.